Clóvis, uma Muito bom. dúvida sobre como é que os existencialistas encaram as regras morais, as regras da sociedade. A gente fez um episódio muito bom sobre Nietzsche, e eu lembro de uma afirmação sua, né, de que o Nietzsche ele dividia as pessoas em ativas e reativas, e de que as reativas querem tolher as ativas, então as regras sociais serão criadas por um sindicato dos bundões, digamos assim. E os existencialistas falam, não, você tem essa liberdade, as coisas que foram não precisam continuar sendo. Como que eles encaram essas regras? Ah, mas aí é bem legal, né? Eles puxam isso do Rousseau. Aliás, Sartre não era um grande conhecedor da história da filosofia, e ele muitas vezes se posicionou como sendo pai fundador de ideias que estão praticamente com as mesmas palavras em outros lugares. Né? Por exemplo, a liberdade é fundamental, você encontra desde Pico della Mirandola, na Idade Média e tal. E Rousseau, ele é quem vai explicar isso melhor. Na ética e nas leis, né, você enquanto agente social, livre para definir as regras e depois se torna, por conta dessa liberdade, convidado a respeitá-las. Então, é o que no direito o pessoal chama de poder constituinte originário. Esse poder constituinte originário é o marco zero da sociedade. Nós elaboramos uma Constituição, né? A de 88. Então, você levanta a mão e pergunta, os constituintes eleitos escreveram a Constituição a partir do quê? Então, a rigor, a partir deles, né? Sim, mas não havia limite nenhum. Mas e se eles quisessem pôr ali todo brasileiro tem que andar com o dedão do pé na boca? Pois eles poderiam. O poder constituinte é ilimitado, incondicionado, indeterminado, ele é o marco zero. Veja que existe aí uma liberdade fundamental. A partir dessa liberdade fundamental, o respeito a essas regras é decorrente. Por quê? Porque você foi livre para estabelecê-las como regras. Então, a partir daí, respeitá-las não é nenhum cerceamento. Você é ao mesmo tempo legislador e cidadão. Você é ao mesmo tempo criador da regra e respeitador da regra. Então, nesse sentido, é bem bacana. Por quê? Porque, de fato, uma sociedade ela pode se dar a chance de se refundar. É como se em 1988 o Brasil tivesse nascido de novo. Uma nova sociedade, a partir de uma nova Constituição. E os constituintes colocaram lá, eu digo, tudo isso é muito, né, teórico, né, mas eles colocaram lá aquilo que eles supunham representaria melhor os anseios da sociedade que os elegeu, pelo princípio da representação. Então, a sociedade livremente decidiu convocar uma constituinte, livremente escolheu seus representantes, que livremente puseram na Constituição o que eles quiseram. Portanto, a liberdade foi absoluta. Você vai dizer, mas teve não sei o quê, teve pressão, teve papapá, mas ainda assim havia a possibilidade de enfrentá-la, de resisti-la, de bater o pé. O certo é que a Constituição que surgiu dali, surgiu de uma livre manifestação de vontade de representantes do povo. A partir daí, claro está, que estamos convidados a respeitá-la. E todo o ordenamento jurídico que se segue em pirâmide, ele é todo ele organizado a partir dos preceitos constitucionais fundamentais que foram livremente deliberados a partir dessa Constituição. Então, essa liberdade fundamental, ela respinga, ela contamina toda a pirâmide hierárquica de normas que rege a nossa sociedade. Mas isso, bom, tem essa pirâmide de regras, leis, e tem regras não escritas, regras morais. Claro. E, por exemplo, vamos colocar aqui, agora já está muito diferente, mas se a gente volta 50 anos no tempo,
você tinha uma sociedade muito mais conservadora. Isso. Na época do Sartre, por exemplo. Então você tinha uma série de regras morais do tipo, olha, mulher o casal é mulher e homem. O casal homossexual está contra as regras morais naquela época, hipoteticamente falando aqui, mas em várias sociedades era assim, algumas até hoje em alguns locais até não é nem regra moral, é lei, né? Na Rússia, quando a gente foi, era contra a lei ser gay. E a gente foi em 2018. E que fique claro, em muitos lugares mais próximos do que gostaríamos, ainda há muita perseguição e muita violência contra, eu diria, opções não autorizadas, né? Desviantes, entendidas como... E aí, como que eles se comportam, não a respeito de leis, mas de regras morais, regras não escritas que existem já, chegaram na sociedade, já existiam, mas com essa ideia de que não, o ser humano ele é livre, porque, afinal, a existência precede a essência. Então, eu posso passear por aqui. Então, ele vai determinar suas próprias regras? O interessante é que você, em parte, já respondeu, né? A moral, curiosamente, é a liberdade, sabe? No sentido de que a moral é um conjunto de princípios que o eu decidiu respeitar para nortear a própria vida. Então, a moral é o eu que pensa com o eu sobre como o eu deve agir, e isso aparece com mais força justamente quando não tem ninguém olhando. Quando não tem câmera fiscalizando, quando não tem... Né? Você não age corretamente só por medo de ser pego. Você age corretamente porque acha que deve ser assim. Então existe na ideia de moral uma liberdade fundante, não é? Eu vejo isso com muita clareza, quer dizer... Por isso a expressão consciência moral, porque é uma questão de consciência. É uma questão de você... Claro que você não tirou isso do nada, mas claro que você terá dado a sua chancela, até porque na sociedade há valores contraditórios, né? Na sociedade há valores e princípios que apontam para tudo que é lado, né? Então você deu sua chancela. E você decidiu ser honesto, por exemplo. E aí você devolve a carteira que você achou. E você devolve porque, né, a moral saiu de um caso concreto, você achou a carteira, ela passa por um princípio que se pretende universal, não fica com o princípio de propriedade e tal, e aí volta para a decisão que é devolver a carteira. Então existe aqui uma clara liberdade. É que a moral na filosofia ela é bem diferente do que se entende por moral no mundo, né? Que é o contrário disso, é obrigatoriedade de... Não, existe na moral uma forte dimensão de liberdade. E na ética também. A única diferença nesse quadro é que a ética é uma liberdade coletiva, né? Quer dizer, ética dos médicos, por exemplo. É um grupo de profissionais de uma certa área que decide aperfeiçoar a convivência. Então, define princípios e regras para aperfeiçoar a convivência, partindo de uma premissa inicial de que a harmonia da convivência tem um valor superior à veleidade ou apetite individual que possa comprometê-la. Curtiu isso? Então, existe no caso da moral uma liberdade individual de consciência e no caso da ética uma liberdade coletiva ou de consciência coletiva de definição livre e soberana dos limites da ação de cada um. Agora, claro, a implementação disso impõe restrições, mas essas restrições estão compreendidas numa liberdade primeira que foi de participar de um grande debate sobre o que podemos ou não podemos aceitar. E se você, porventura, não participou, não estava nem aí, teve a oportunidade de. Isso não compromete a liberdade potencial que havia de levantar a mão e dizer, não concordo. Sabe? Agora, a partir daí, uma vez definido um código provisório ético de convivência, a partir daí cabe respeitar, porque
Esse grupo decidiu normatizar porque quis, decidiu definir valores porque quis, definiu princípios protetivos desses valores porque quis e definiu as regras porque quis. Então agora é a hora de respeitar. E como é que o existencialista encara a morte? Ou até, digamos, se há algum tipo de ideia quanto ao que vem depois, como os filósofos antigos gregos que imaginavam o Platão, que tinha a ideia de mundos diferentes, porque eu vi que o existencialista não necessariamente é um ateu. Agora, ele não tem essa ideia de uma essência que vem antes da existência, para ele é o contrário. Ele tem algum tipo de ideia sobre o fim da existência? Então, aí realmente varia muito, depende muito do... Não tem na corrente filosófica isso. Você tem um existencialismo tipo Sartre, que é materialista, digamos assim. Onde a morte, para ser coerente, seria o fim da liberdade, né? O fim da possibilidade de deliberação consciente sobre a própria vida. Sim. Mas você tem o existencialismo cristão. E o existencialismo cristão, o nome principal é um cara chamado Etienne Marcel. É muito interessante essa tentativa, né, de você dar as mãos. Porque, no final das contas, o tal do livre-arbítrio, que é imprescindível para a ideia de pecado, por exemplo, né, ele não é completamente desagradável ao existencialismo, entende? Era previsível até que fosse haver um existencialismo cristão, aonde se dá uma ênfase imensa à liberdade / responsabilidade e, portanto, a questão, digamos, da conduta de valor moral negativo que você pode denominar de pecado. Então, para os cristãos, bom, claro, essa liberdade deliberativa, tal como ela acontece aqui, acaba na morte e depois haverá uma vida eterna, e aí entra num quadro tradicional de cristianismo, e para alguém como Sartre, acaba no velório. Bololinha, da minha parte era isso. Você tem alguma pergunta? Não sei, acho que não. Olha, eu espero que o pessoal tenha curtido, tenha gostado. E não esquece, hein? O existencialismo é um humanismo. Você tem traduzido para o português e tem gratuitamente, pode baixar na internet. É um texto muito legal. Eu acho que você vai lembrar de muitas coisas que eu falei aqui na hora de ler, né? O Sartre tem um grande texto, né? Uma grande obra que é o Ser e o Nada, né? L'être et le néant. Só para explicar o título, né? O ser e o nada é bem o gato e eu, né? Porque o gato é gato, por isso vive como gato. Eu não sou nada, por isso sou livre para inventar a minha vida. Por isso o ser e o nada. O ser é o gato, a tesoura, a samambaia, e o nada somos nós, que não temos essência. Somos nada. Por isso a vida é feita a partir da nossa liberdade.